Queridos amigos e seguidores, iniciamos mais um episódio do programa E Sabe o Quê? Um programa de entrevistas no qual curaremos cegueiras históricas, cegueiras culturais, acabar com achismos e fake news. Esse programa é feito por mim, professor Altair Aguiar Prado, com a intenção de trazer um pouco mais de cultura e história para o povo. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para notificações e assista os episódios. Cada episódio com uma conversa mais inspiradora. Já estamos hoje, a sua entrevista é o episódio 20. Então, ou seja, número par. Já bateu, já estamos na entrevista 20. E seguimos. Então, por favor, não deixe de seguir. Siga-nos também no Instagram, tá? @ e sabe o quê. A cada semana uma entrevista maravilhosa. Hoje eu trouxe um tema que é importante. Que até fiz a brincadeira lá no negócio. Sonego, não devo. Pago quando puder. E choveu de perguntas de amigos meus para poder perguntar para a pessoa aqui, coitada dessa pessoa que vai ter que falar. Então eu vou dar as honras a ele, sem mais delongas. O Leandro Mufo, tá? Figura conhecida na cidade de Mogi das Cruzes, de Suzano, São Paulo também, né? Depende do lugar que você tem, né? Você tem lá uma pessoa extremamente assim, e ele vai explicar um pouco sobre isso, por ser da área. Então, Leandro, por favor, faça suas honras e depois já se prepare para o bombardeio de perguntas. Bora. Muito obrigado aí pelo convite, a todos que vão nos assistir. Espero contribuir. Espero saber também todas as respostas aí que seus amigos mandaram. Se não souber também, busca. Mas qualquer coisa eu mando depois. Olha, você viu? Esse é uma pessoa participativa. Aqui também tá com ele, aqui comigo, aqui no sofá, o irmão dele, Cristiano, meu grande amigo. E o João, né? O Luigi, o João, então. É que são primos, tá? Prazer tê-los aqui comigo também. Beijinho pra você também. Vamos lá. A primeira pergunta, né? Que eu acho fantástica essa pergunta, tá? Deixa uma empresa aberta ou sonego? Você percebeu? Você viu ao ponto que chega a pergunta, Leandro? Assim, ou mantém minha empresa aberta ou sonego. Eu acho que essa é uma frase comum. Essa foi uma afirmação dele, né? De muita gente. Pode atender. Entendeu? De muita gente. Desculpa. Mas não, gente, é podcast. Pode atender o telefone. Fala, vou ali ao banheiro, vai. Tá bom? Tudo no improviso aqui. Essa frase é muito pesada, mas é muito usada. Ou eu fecho. Chega a tal ponto da pessoa ter tanto imposto assim, Leandro? Olha, é uma frase forte, né? Acaba acontecendo bastante das pessoas terem, né? O empreendedor ter esse tipo de pensamento. Mas, muitas vezes, não precisa fechar a empresa e muitas vezes também não precisa sonegar. Eu acho que quando você vai para esse mundo do empreendedorismo, você tem que arriscar, claro, tem que não achar que tudo tem que começar com 100%, porque não é assim que funciona, mas ao menos tem que ter um certo conhecimento, ir atrás de informações e buscar parceiros bons. Mas por que o brasileiro sonega tanto? Isso é fato. Sonega muito, né? Porque até a ministra, né, a Tebet, né, ela deu uma entrevista recentemente que o Brasil ele sonega 500 bilhões. Só de sonegação. Por que chega a 500 bilhões? Você que trabalha na área, por que você acha que a gente sonega tanto? É um conjunto de coisas. Na minha opinião, é um conjunto de fatores. Porque, primeiro que é cultural. Sim. Isso já vem desde a época da colônia. Sim. Já existiam sonegações na época. Primeiro, o segundo é econômico. E terceiro, político. Né? Porque o cultural, é difícil você mudar a cultura. Sim. Você sabe muito bem disso. Sim, você é da área, você trabalha com isso, fomenta isso. Sim. E é difícil você mudar uma cultura. E a carga tributária no Brasil ela é tão alta e tão complexa que muitas vezes o empresário ele nem sabe que está sonegando. Ele não tem riqueza de informação. Às vezes não tem o suporte que uma contabilidade que merece ter. Então ele acaba nem... E fora que empresa não é só imposto. Né? Você montar uma empresa, você tem lá aluguel, água, luz, funcionário, encargo. E as pessoas falam, ou eu pago aluguel ou eu pago imposto. Você acha que isso é muito cultural também? Acaba aquela história, joga pra cima a conta, pega uma, o felizardo eu pago, né? Então não deveria nem abrir. É mais ou menos isso. Mas aí que eu falo, eu acho que se o empreendedor, ele de fato
for atrás, buscar bons parceiros e se informar, ter esse nível de informação, eu acredito que ele vai ter uma surpresa. Sim. Lógico, tem casos que não tem como mesmo, mas tem casos que você tem redução de imposto, de carga tributária. Então, tudo tem que ser muito bem estudado, muito bem acompanhado. E muitas vezes ele está pagando imposto a mais, não deveria, não precisaria e não sabe disso. Chega a pagar mais? Chega o caso? Olha que legal, muitas porque vezes. eles falam que paga menos, né? Não, tem que se ter um trabalho, né, de bem sério e mais minucioso para você avaliar dentro da legislação, dentro das regras, né, essas reduções. Deixar de pagar não vai ter, isso não existe. Agora, por exemplo, porque o sistema tributário brasileiro é considerado um dos mais complexos e caros do mundo, isso é fato. Por quê? Olha, primeiro porque a gente tem uma complexidade enorme e cada estado, por exemplo, tem as suas autonomias. Então, se você pegar aí, eu não vou saber agora de cabeça, mas eu acho que a cada 5 minutos são 1.000, 2.000, 5.000 alterações na legislação. Então, é muito. É muito. É muito complexo. Então, a nossa carga tributária é alta, né? Espanta, É verdade aquele mesmo, que durante 12 meses, 3 meses tem que trabalhar para pagar nos 5 imposto. meses do ano, 5? você está pagando imposto. Isso Você é está muito trabalhando alto. para pagar Você imposto. não concorda que é muito alto? É muito alto. Você acha que reduzir? Mas agora está tendo, né? Esse projeto de lei que já foi aprovado, né? Da reforma tributária agora, né? De unificação de Isso vai ajudar? de impostos. A gente ainda não sabe porque Ou ainda é não 6 por foi... meia dúzia? O que você acha, né? Ainda não tem como saber, né? Porque está numa fase de negociação política ainda, né? Então, coloca carne, não coloca na cesta básica, vai ter isenção, não vai. Carne agora é 0, né? Então, aprovaram, Até quando? né? Então, mas a lei em si ainda não tá feita. Então, muitas coisas ainda podem Mas acontecer. você crê que isso vai reduzir? Olha, a estimativa é que chegue de 26% a 27,5%, né? De redução? Do IVA, não, o IVA. Então, É alto também. Muito alto, é um dos maiores, né? Estima-se ser vai ser um dos maiores, mas hoje é 32,4%, se não me engano, do PIB. Aliás, o ano passado, 2023. Quanto? 32 isso unificando todos os impostos, todas as esferas, né? Federal, estadual. Viver no Brasil é municipal. caro. É caro. É caro. Na Europa é mais barato, sabia? Eu já tive a oportunidade de conhecer outros países e conversar com algumas pessoas, né? E a gente vê o quanto que aqui é complexo. E assim, você acha que é por causa dessa carga tributária que as pessoas só negam? Bastante. Dos motivos eu acho que um dos motivos é a alta carga tributária, sim. O imposto é caro, né? Custa caro, né? Para o empreendedor, né? Vamos falando aqui de empresa, né? Mas tem um lado também do exemplo. Eu já cansei de ouvir empresários dizendo, eu não vou pagar para o governo, né? O governo... não dá retorno. Enfim, e esse é um fator importante, porque às vezes, por muitas vezes, o brasileiro, se ele visse o retorno daquilo que ele está pagando, né, na saúde, na educação... Eu acho que esse é o problema também, né? Se ele visse ainda um retorno, eu acho que ele até teria mais consciência. Mas acontece que o brasileiro não acredita nisso, ele não acha que aquilo tudo que ele paga tem o retorno. Eu acho que, de fato, e há não países tem no mundo, como a Dinamarca, que a carga tributária é lá em cima, mas você vê tudo voltando, volta. que é essa a diferença. Tudo volta. Você acha assim que o sistema, de certa forma, nos leva a burlar? Seja honesto, Leandro, eu sei que você é de contador, certinho, mas você vive uma vida aí... Eu acho que o sistema leva a burlar por conta da alta... Você entendeu o sistema, né? O sistema é o governo, a máquina. Mas né? eu acho que é muito por isso mesmo. A complexidade que a própria União, por exemplo, falando, né, da esfera lá em cima, né, o governo federal, por exemplo, tudo é muito complexo. Sim. E tudo é muito alto. Sim. Então, o empresário ele acaba falando, não vou pagar. Se eu pagar tudo isso, eu fecho. Exatamente. Então, Mas é uma realidade, não é? é uma realidade. Infelizmente. E assim, mas você consegue, por exemplo, na sua competência, que eu sei que você é competente, isso é fato, você consegue pegar assim, a pessoa está desesperada com uma dívida enorme, você consegue transformar numa maneira que ela consiga pagar e manter a empresa dela? É possível hoje no Brasil? Eu acho que é possível, sim. E se acho você um tem acho um aí, planejamento, assim, se você faz realmente um planejamento, quanto antes melhor, né? Sim. Se você entra com essa mentalidade de planejar, entender como que funciona, o quanto que isso vai te acarretar, se você vai abrir uma empresa, por exemplo, o quanto que isso vai te acarretar dentro da sua receita, eu acho que você consegue, sim, às vezes,
cumprir com suas obrigações ali com o Sim. fisco, né? E às vezes tirar de outro lado que muitas vezes é desnecessário, né? A maioria dos seus clientes pagam todos os impostos? A maioria dos seus clientes você tem que ficar, e assim, e não pagam os impostos? Ah, tem de tudo, né? Não tem como, porque aí entra uma questão financeira, né? Sim. Então, a empresa, ela vai... Cada um tem uma forma, as suas particularidades, mas tem de tudo. Agora, hoje eu sinto que os empresários estão muito mais conscientes de que precisam a pagar. fiscalização está muito mais em cima. Tá mais em cima? E eles sabem que hoje está mais difícil você enganar, né? Burlar, né? O sistema. O sistema. E então eles estão cada vez mais se conscientizando. O Brasil está mais sério, então? O Brasil está mais sério? Nesse ponto? Eu acho que os empresários estão mais conscientes. Eu acho que eles já perceberam que a própria Receita Federal mesmo, ela vai cada vez mais fechando o cerco, né? Sim. Então eles já têm essa consciência e muitas vezes não quer correr o risco. Perfeito. Muitas vezes não quer correr o risco. Boas perguntas. Tá vendo? Você está respondendo as perguntas das pessoas, viu? Como a sonegação fiscal afeta a economia brasileira e a arrecadação do governo? Afeta, né? Ó, a gente acabou de falar, 500 bilhões, pensa. Né? Dá pra fazer muita coisa. É né? muito dinheiro. Tanto que falam que a sonegação é muito maior do que a corrupção. Sim. Então, Sério? Né? Olha. 500 bilhões, né? Que Eu não tenho legal. os dados aí da corrupção. Não, mas eu gostei dessa frase. Mas as próprias autoridades dizem isso, né? Que a sonegação é muito maior que a corrupção. Então, pensa. Então, 500 bilhões que a Receita, por exemplo, a União deixa de receber. Sim. Que isso reverteria ali para o transporte, para a saúde, para a educação, saneamento básico, enfim. Para aquilo que o Estado tem que oferecer, não tá vindo. Sim. Então, dificulta. Né? Nossa, e aí eu vou te perguntar, quais são as principais penalidades e consequências legais para as empresas que burlam? Se eles são pegos, né? Se o fisco ele pega uma empresa que está sonegando, etc., a maior parte é multa. Multa mesmo. É multa. A maior penalidade é multa. Pode ter consequências graves. É 70%. Até 70% se a do valor da pegar. dívida? Mais moratório. Então, por exemplo, se eu estou devendo 1 milhão, 700 mil de multa? Eles pegam 70%, até 70%. Se você vai de forma espontânea, é 20%. Mas você tem as suas penalidades. Pegou, tchau. Agora, a Receita tá boazinha, viu? Ah, tá? Eles têm feito algumas notificações a algumas empresas para você readequar. Com a câmera aí do meio. Pode falar. Para você readequar. Então, quer dizer, ela vai lá e coloca, olha, por que você girou tudo isso na sua empresa, teve nota fiscal e você só pagou isso? Ela ainda está te dando a chance antes de quando emite a nota e não paga imposto, isso também para eles é muito grave, não é? Então, quando você emite uma nota e você entrega uma declaração acessória, né, a informação para o fisco, Sim. então você já está mentindo. Sim. Você tem a nota emitida de 100 mil reais, mas na verdade você só declarou 50, Sim. Né? Eu acho que é uma situação até muito mais complicada do que você, por exemplo, às vezes nem emitir. Né? Não, mas eu acho que assinou aqui. Leandro, como contador, qual a maior dificuldade que você tem em lidar com uma carga tributária tão alta e com clientes que têm uma tendência, como você falou, cultural, desde o Brasil colônia, a sonegar? Como que a contabilidade no Brasil ela pode melhorar? O que você sofre mais, se fosse comparado a outros países? O que você acha assim? Qual a pena que você tem que rascar para atingir? Você tem que se virar nos 30, entendeu? Eu acho que o trabalho do contador, por exemplo, de um empresário contábil, é de conscientização, não adianta. Antes de mais nada. Então, quer dizer, você tem que mostrar ao empresário os riscos que ele corre. Sim. Né? Então, poxa, se você sonegar aqui, exatamente, e o fisco pegar, você tem tudo isso que você vai acabar sendo prejudicado. É muito complicado mesmo você entendeu a minha pergunta? Botar a mão no bolso, né? Porque Exato. Com a carteira dos outros tudo é fácil, né? Mas é complicado. Esse trabalho de conscientização que eu acho que nós, empresários contábeis, deveríamos fazer e muito mais, de repente,
para o próprio empresário entender os riscos que se corre. E um trabalho em paralelo que a nossa empresa faz bastante não fazendo propaganda aqui. Não, mas depois você vai fazer, pode fazer sim, pode fazer. É essa questão de você tentar achar dentro da lei, dentro das normas, essa redução. E mostrar para ele, olha, quanto que você está tendo aqui de economia, de benefício, e você não precisa esconder receitas, você não precisa mais... Você é tipo de contador que sente a dor do outro. A gente costuma dizer que os contadores são os médicos das empresas. Né? Exatamente, então, isso que eu ia falar. A gente sente, sofre também. Porque muitas vezes você pega uma empresa, um empreendedor bem promissor, sabe? Tem boas ideias, mas não consegue botar em ordem ou colocar para frente por altos custos que o próprio fisco nos impõe. Você já conheceu algum caso de você pegar uma empresa vinda de um contador e você perceber que este contador ajudou a sonegar, burlou? Porque tem profissionais e profissionais, tem ser vergonhas e não tem ser vergonhas. Você vai concordar comigo. Sim. Eu tive um contador que foi, entendeu? Já aconteceu com você? Olha, já não explicitamente. Então, mas você deduziu. Mas acontece, porque é muito complicado isso, porque muitas vezes o empresário também ele não quer falar a 100% a realidade, né? Ele não quer se comprometer com uma nova etapa ali da vida dele, com um novo profissional. Então acaba jogando um pouco as coisas nas costas do profissional anterior. Mas acontece, não tem jeito, a gente sabe, né? A gente faz parte de associação de contadores, né? Então, quer dizer... E como você lida? Porque você tem que ser ético, porque existe a coisa assim, professor não fala mal de professor, advogado, tem o contador não falar mal de contador, ou tem? O problema é assim, é você deduzir coisas que às vezes não é. Então, quer dizer, você tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas o olhar clínico não percebe? A gente acaba sabendo. Verdade, e outra, fora aqui também, dentro do mercado, isso qualquer área, Sim. a gente sabe, né, quais são os bons e os maus profissionais. Então, a gente tem isso acaba saindo, né? Não tem jeito. Mas o que a gente pode fazer? Né? Não, contra ele, não sei. Agora, pegar esse empresário que teve essa ajuda, né, para sonegar, para fazer o errado, fazer essa conscientização. Não faça Exatamente. isso. Não faça isso. Vamos trabalhar sério, bonitinho e justo que você vai prosperar. Mas eu acho assim, a economia do Brasil, você acha que a economia está ruim? Eu acho. Esse ano não está sendo um ano muito bom. Você acha que está sendo bom financeiramente falando? Eu acho que está, assim, incerto. Não está? Mas o Brasil sempre foi assim, né? Sim, mas por que hoje, esse ano, a sensação minha é que esse ano está pior. E eu estou vendo muita gente quebrar, tô vendo muita gente e gente que tem dinheiro não gastar. Mas olha, Altair, eu vou te falar uma coisa. Fale, meu grande amigo. O nosso país também ele tem uma insegurança jurídica muito grande. Total. Então, algumas decisões que foram tomadas pelo próprio STF, por exemplo, eles mesmos agora estão revertendo. Então, quer dizer, fala o que eu faço, você tem uma insegurança jurídica danada aí, e isso te traz dentro dos seus negócios... você retrai, você fala, opa, não vou fazer grandes investimentos, não vou, enfim, vou segurar um pouco. Exatamente. Porque essa insegurança que o próprio judiciário impõe, ela trava um pouco os investimentos aqui. Então, quer dizer, a economia tende a abalar, né? Não tem jeito. Mas você concorda? Eu tô vendo esse ano também que tem gente que tem dinheiro e não quer... Antigamente, assim, me sobrou tanto, eu vou ali gastar. Hoje eu tô vendo que as pessoas não estão gastando. Preferem guardar porque não sabem pro dia de amanhã, não é para guardar para ter. E isso não afeta a economia, e isso não afeta uma empresa, uma carga tributária. Porque o tributo continua lá correndo. Eu acho que o questão do guardar, ter uma reserva, né, ter esse tipo de preocupação, eu acho que é bem válido. Né? Tem que se ter mesmo. Mas guardar. Agora a pessoa guarda por medo. Mas... Você acha também legal? Mas é prudente. É prudente. É prudente. É diferente, que o brasileiro não é prudente, né? Mas eu acho que está mudando um pouco, sim. Você acha que o brasileiro está mudando? Esse ponto de vista todos dos empresários, eu acho que está sim. Você acha que está? Eu acho que sim. Pelo menos dentro da nossa vida ali, né? Empresarial nossa aqui, do que a gente faz da vida, pelo menos é uma linha que a gente conduz aos nossos clientes. Então, quer dizer... Acho que, pelo menos da nossa parte ali, a gente vê essa conscientização. Né? Vamos falar das principais cargas
taxas que eu falo, cargas. Depende, né? Mas eu acho que imposto, né? Imposto, né? A palavra imposto, historicamente falando, né? É o que pega, né? Imposto, né? Tá posto, é imposto. Isso até historicamente falando, a palavra imposto tem explicado. É uma obrigação. Uma obrigação. Tinha o quinto, na época da colônia. Foi o primeiro, acho. Foi o primeiro, né? sim, um quinto, né? Ia pra coroa, né? Claro que né? Como sempre no Brasil, né? E depois mudou, né? Porque antes era o quinto, aí começaram a vir as questões para o Estado. Isso mesmo. Para custear o Estado, né? Exatamente. Aí veio pensar, mas o quinto foi o primeiro. Esse vai pro quinto dos infernos, né? Até a expressão. Hoje no Brasil, quais são os principais impostos que uma empresa tem que pagar e o que afeta na economia, no mercado, alguma coisa? Então, por exemplo, vamos lá. Tem ICMS? Tem. Qual que é o valor? A taxa, a alíquota é mais ou menos quanto? São Paulo, 18%. O de São Paulo é um dos mais altos ou mais baixos? Mais altos. Sim. Depois em qual? Depende do estado, mas aí é 18, Vamos lá, 12. São Paulo. Depende do produto, na verdade, porque isso pode... produto. É por produto. Então, quer dizer, cada estado tem as suas legislações. Um colégio. Por exemplo, o João estuda. Um colégio tem uma carga diferente, não tem? Tem ICMS? Tem, não. Não tem? Não. O colégio, ele é um prestador de serviço, né? Aí então, quais os tributos que entra para o prestador de serviço? Aí depende muito do regime tributário que ele se enquadra. Chato, né? Tem uma coisa... Os principais, acho que talvez para resumir ficar mais fácil para todo mundo entender, né? Os principais... Todo mundo mesmo, estou recebendo mensagem, tá? As cargas, os regimes tributários principais o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Tem o lucro arbitrado, tem o MEI, muitos consideram também como um regime, mas os principais Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Por isso que eu te falo. Quando o empresário ele vai entrar nessa vida, né, de empreendedor e tudo mais, você já tem que partir desse princípio de qual é o melhor enquadramento para você iniciar. E quem ajuda é o contador. É o contador. Tem que ser o contador. É o profissional que vocês têm que buscar. Entendi. Então, aí sim, um bom profissional, ele vai fazer uma série de análises. Ele vai conversar muito com você, porque o empresário não adianta. Ele tem que ter uma bolinha de cristal, né? Para saber qual é a sua meta, né, de faturamento, quanto que você estima. É complicado? É complicado. Mas essa conversa precisa ter, entre outros tantos detalhes, né? Mas já parte daí. Você gosta? Eu adoro isso aqui, cara. Eu adoro. Gente, pensar. Às vezes eu tomo bronca. Porque eu fico falando disso. Mas, por exemplo, Leandro, uma pessoa vai abrir. Então, tem um Simples Nacional. Qual é a porcentagem? Aí depende do anexo. Vai de quanto até quanto? Olha, o principal anexo, que é o principal não, o pior, né, digamos, né, que é o mais oneroso, é o 5 que você começa a pagar a partir de 17%, 17,5%. Esse é para um faturamento tanto? A partir de 180, até 180 mil acumulados nos 12 últimos meses. O que é isso? Explica a empresa do Simples Nacional, ele tem um... Teto. Dentro, são anexos de 1 a 5, né? Então, anexo 1, comércio, anexo 2, indústria, anexo 3, prestação de serviço, enfim. E dentro desses anexos, você tem várias faixas de faturamento. Então, o Simples Nacional, a empresa que é optante, que é uma ME, né, microempresa, ou uma EPP, empresa de pequeno porte, ele pode faturar até 4 milhões e 800. Por ano? Nos últimos 12 meses. Um ano. Um ano. Então, nos últimos 12 meses, ele passou 4 milhões e 800, ou melhor, para fins de exclusão, não é nem nos 12 últimos, é dentro do ano mesmo. Sim. Para fins de exclusão, é no ano. Então, passou de 4 milhões e 800, você está fora do Simples Nacional total. 3 milhões e 800 você já é excluído do Estado e município. Aí o federal ainda fica até os 4 milhões e 800. Então, você tem várias faixas, vários anexos. Inclusive, tem muitos empresas, né, contadores aí acabam se equivocando na escolha do anexo. Tem muito disso também. E é o erro. Ou muitas vezes o próprio empresário quer que faça errado. Então, percebe? Então, quer dizer, tem isso, né? Acontece, infelizmente. Mas não é jamais aconselhado fazer isso. Tem que fazer certinho e buscar dentro da legislação aonde que você pode ter redução. 17% acima de 4 milhões. Isso depende do anexo, tá? Mas o anexo geralmente começa com 4,5%, 6% para prestação de serviço. Então, dependendo do anexo, é a partir de 6%, 4,5%.
Mas aí vai subindo gradativamente até a... E aí, você acha que esse Simples Nacional ajudou bastante? Eu acho Ajuda que o sim. empresário bastante? Ajuda. Mas nem sempre é a melhor opção. Porque muitas vezes o empresário chega com aquela visão do tipo, vou para o Simples Nacional porque lá é menos, eu pago menos imposto. De fato, em via de regra, é isso mesmo. Mas chega também um estágio da vida da empresa que está prosperando, está faturando, dentro do Simples Nacional, que às vezes não vale a pena. Não vale. Não vale. Então, outra... Porque o outro imposto você consegue pagar menos. Pelo lucro presumido, às vezes vale mais a pena que o Simples Nacional, dependendo do caso. Agora, um pequeno porte não seria interessante. Não, tanto faz. Mas O que é lucro presumido? Vamos lá. É presunção, né? O lucro presumido... Pode, né? Te perguntar essas coisas. Pode. Claro. Lucro presumido, você faz o pagamento dos impostos, né, as apurações, Sim. pela presunção. Ou seja, você tem lá suas receitas... Acha que vai. Não, é pela receita. Emitiu nota... paga-se por aquilo. Então, independente das suas despesas, os custos que você teve, Aí é lucro presumido. Pela presunção, ou seja, presume-se que você teve isso de receita e foi seu lucro, você vai pagar sobre isso. Entendeu? E tem um lucro outro. Real, que aí sim, entra a questão de despesa, receita e a diferença, se a empresa teve lucro, é onde faz as apurações dos impostos. Se não teve, deu prejuízo, não paga imposto. Mas chega a não pagar imposto? Chega quando a empresa tem prejuízo, mas aí é que está. Precisa de um bom contador para poder... Se a empresa tem um prejuízo mesmo, de fato, não aquela coisa forçada ou burlada, né? Sim. Você está dentro, ok. Agora, se você força isso, você já está errado. Se o fisco pega, é sonegação, vai sofrer as sanções que o... Nossa, mas deixa eu falar. Governo... Então, por exemplo, assim, e o imposto de renda é baseado no presumido ou real? Ou não tem nada a ver? O imposto de renda pessoa jurídica, ele é pelo presumido e real. Tá, então assim... Na verdade, o imposto de renda ele tá embutido em todos os, mas de formas diferentes. As apurações são de formas diferentes. Então, no Simples Nacional, dentro da tabela que eu te falei, né, de faturamento, as alíquotas, por exemplo, ele está pagando 8%. Vamos supor que ele está numa faixa lá que está pagando 8%. Dentro desses 8%, tem todos os impostos que se paga com as suas respectivas alíquotas. Então, na junção dela, deu os 8%. Entende? Então, assim, o imposto de renda você vai pagar de qualquer forma. Sim. Independente do... Mas a não ser que você tenha alguma isenção, isso, aquilo, mas que mas, não é o caso. Vamos lá. Ó, eu tenho uma pergunta aqui também, falando assim, imposto de renda física e jurídica. Vamos entender. Aquela declaração desesperada do leão, blá, 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 até 30 de abril, essa é a física. Essa é a física. Eu posso colocar dependentes, eu faço para a escola bate, né? Idiomas não, ainda está na hora. Deveria, né? Idiomas faz bater, eu acho. Não é cursos livres, é um curso, você está aprendendo. Você concorda? Agora, por exemplo, esse é bonitinho, tá? Agora, o jurídico, o que pode abater? Por exemplo, a escola do meu filho pode bater numa jurídica? Não. Então, nada que é despesa de pessoa física pode se misturar com a pessoa jurídica. Qual jurídica. Despesa de pessoa jurídica? Por exemplo, bateria? pagar a escola. Não se paga a escola com a conta bancária, por exemplo, com o dinheiro da empresa. Sim, é o seu Você problema. não pode misturar, Mas, e acontece demais. Sim, eu sei disso. Agora, como faz assim? O que abate do jurídico? A jurídica, o que se abate nela? Depende. Você tem que analisar o tipo de serviço ou o tipo de produto. Mas tem coisa que pode abater? Tem, bastante coisa. Por exemplo? Que pode. Depende do produto. Por exemplo, vamos falar de uma empresa que é comércio. Sim. Dependendo do produto dele, tem ou isenção, ou redução, abatimento. Uma clínica médica. Sim. Né? Que hoje não, né? De uns anos para cá teve uma decisão da STJ de equiparação de clínicas médicas a hospitais. Por quê? Porque tem uma redução da carga tributária de imposto de renda e contribuição social. Legal. De 32 para 8 e 9 para 9 e 12 respectivamente. Entendi. Então, quer dizer, você tem dentro das leis ou algumas decisões já pacificadas pelos tribunais que você pode estudar e fazer essas reduções. Então, quer dizer, o empresário às vezes nem sabe. Muitas clínicas aí já podem fazer isso, estão aptas, né? Porque não é qualquer, não é assim tão simples, mas já estão aptas e nem sabem. E está pagando uma carga tributária alta e não. Quando você vê, você pode pedir restituição desse valor que ele pagou a mais? Nesses casos. E tem coisas que não tem como? A lei permite.
Então você pode falar assim, não, isso aqui tá errado, você consegue pedir o valor que pagou a mais? Consegue. E paga. Ou, dependendo do caso, até abatimento dos Eu acho que mais fácil tá bater, né? Porque eles não vão pagar. Depositam. Depositam em conta. Paga, se tiver tudo certinho. Olha, tá vendo? Eles Então, a gente fazem sim. Ó, nós temos alguns casos, tanto, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né, de clínicas médicas, e tem também um outro nicho de negócio que, dentro da legislação, a gente viu que estava sendo, por exemplo, bitributado. No Simples Nacional, inclusive. Você entra com a alteração, tudo, a Receita recebe tudo isso, você já informa os dados bancários da empresa, ela analisa, se ela deferiu, ela deposita. Então, já tivemos casos vários de clientes. E na hora a justiça dá o governo... Depende, eles têm 5 anos, né? Então, prazo legal, mas né? nesse caso, por exemplo, da empresa do Simples, se não me engano, foram 3 meses só. Da clínica médica, acho que demorou 1 ano. Você esperar 1 ano para receber. Mas é um dinheiro que você, às vezes, nem estava sabendo que você ia ganhar. Você não estava nem contando. Pagavam. Entra para uma fila lá de pagamentos. Entra uma fila de pagamentos lá. Se eles deferirem, faz o pagamento e acontece, sim. Acontece. Beleza. Quais são as reformas tributárias propostas para simplificar a carga tributária? Você pode explicar um pouco sobre isso? Porque tá tendo uma reforma agora, não tá? Estão no projeto. Estão querendo simplificar. Você pode explicar um pouco? Na verdade, eles querem unificar, né? Quem fez essa pergunta, só um minutinho, quem fez a pergunta foi uma amiga minha de Portugal, tá? Olha que bacana. Porque ela falou assim que algumas coisas do Brasil e Portugal são muito parecidos. Só que ela falou que lá o imposto, principalmente estrangeiro, quando você paga e vai para o aeroporto, eles devolvem o imposto pago para o estrangeiro. Coisa que o Brasil começou agora. Outra coisa que o Brasil colocou agora é assim, na nota fiscal colocar a taxa de imposto, que não tinha antes, era o valor tudo junto. Nos Estados Unidos tem os tax, né? Que eles falam Exatamente. Tax, né? E assim, eu sei que você vai lá, você é turista em Portugal. Você foi para Portugal, não foi? Eu fui uma vez. Não, mas agora, ultimamente, você foi para onde? onde? O meu irmão morou lá. Não, eu sei, o Cristiano morou. Não é assim lá? Você mora em que parte de Portugal? No Porto, ali, né? Mas você foi agora ultimamente para a Europa, não foi? Eu fui para os Estados Unidos. Estados Unidos, tá. Eu sei que Portugal, assim, o estrangeiro quando ele entra, é isso? O estrangeiro, quando ele sai do país, o Brasil não tem isso, né? O Portugal, se não me engano, acho que eu passei por isso quando eu fui. O brasileiro não, o Brasil não, né? Não. Tá, porque essa menina, o nome dela é Cláudia. Cláudia, um grande beijo pra você, tá? E ela até brincou, fala, senta lá, Cláudia, né? Eu falei, senta lá, Cláudia. E ela perguntou assim, quais são a reforma brasileira, o que vai ser mudada e o que a gente pode esperar. Por quê? Agora ela explicou, ela tem uma loja lá em Portugal e ela quer trazer uma loja pro Brasil. Ela quer manter lá e aqui. Primeiro, eu vou perguntar para você. Você conseguiria, por exemplo, como contador, fazer isso? Há a possibilidade de ter uma empresa em Portugal e trazê-la para o Brasil? Pequena. E segundo, a carga tributária, quais serão as reformas conceitas se para ela é vantajoso trazer a empresa para cá também? Um monte de pergunta, hein? Essa questão de ser vantajoso ou não, aí a gente vai precisar de uma análise mais profunda. Loja de perfumes, entender tá? o que ela faz lá. Loja de perfumes. Agora, fazer uma empresa aqui ou abrir uma aqui usando o mesmo nome é totalmente possível. Tá? Ela pode trabalhar aqui, tem empresa aqui, não tem problema nenhum. Agora, a carga tributária é complicado, porque eu não conheço muito bem, né? Mas aqui, no de Brasil. Portugal. Agora, aqui, vamos lá. Como ela está fora, não sei se ela tem intenção de viver aqui. Ela quer continuar morando lá. Ela falou, e ela quer abrir uma aqui. Aí, isso é até positivo, porque assim, ela pode estudar qual é o melhor estado para se abrir, onde que ela vai, porque como é produto, então a gente já está falando do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria. Né? Então, você já pode estudar qual é o melhor estado. Sim. Então, quer dizer, olha só, você não precisa pagar 18%, por exemplo, aqui em São Paulo. Sim. Você pode pagar 7% na Bahia. Qual o estado mais caro? É São Paulo? Eu acho que sim. E o mais barato? Mais barato, você entendeu, né? Eu acho que Bahia, Nordeste? Os países do Nordeste. Bahia, Pernambuco. É porque é difícil você mensurar isso, porque não é uma alíquota, um imposto só para tudo. Né? Então, cada produto tem. Mas, no geral, entra como regra assim. São Paulo acho que São Paulo acaba sendo mais caro. E aí ela perguntou, as reformas ajudariam ela? A reforma a gente ainda não tem como saber, porque ele foi aprovado o projeto de lei, agora ele está em fase de negociação, estudo, implementação. o que vai ser, o que não vai. Sim. Mas assim, em resumo, né,
O que hoje nós temos é o quê? Uma unificação de impostos, que não são todos, muita gente se engana, que acha que vai unir tudo. Não, por exemplo, PVA, essas coisas não entram. Então, entra imposto de renda, PIS, COFINS, ISS, MS. Vai entrar num só. Tudo num só. Então, eles querem fazer essa unificação, por quê? Justamente para simplificar essa complicação toda tributária que nós vivemos, que é muito complexo. Então, a ideia é essa simplificação. Mas significa redução também? Agora, se vai ter uma redução efetiva, ainda não sabemos. Da criação de um único imposto, porém redução em si, ainda não sabe. Porque estima-se que vai ser entre 26% a 27%, 27,5%, né, do IVA, né, que eles falam. É uma carga alta. Sim. Né? Então, quer dizer, aí ainda vai entrar uma guerrinha, creio eu, né, política, porque o ISS, por exemplo, é pago aqui na cidade de Mogi das Cruzes para a prefeitura de Mogi das Cruzes. Pronto. Agora não. Agora vai ser tudo por esse imposto. Vai para a nação, e a União, com a repassa. comissão que eles vão montar, que vai fazer, vai analisar onde vai repassar ou não. Ou seja, vai repassar mais ou menos. ISS vai perder, Mogi, Suzana, São Paulo. Então, é uma questão tanto quanto complicada ainda, e ainda não se firmou, né? Então, quer dizer, a gente não sabe ainda muito bem como vai funcionar. Mas aí é um desafio. Sim. Né? Mais um, né? Para os brasileiros. Eu fiquei pensando, Leandro, a cada R$1.000, 270 vai ser imposto. E o pior, na verdade, a gente está falando aqui muito do custo, isso, pagar e tal, mas o pior vai ser adaptar a isso, se adaptar a isso. Nossa. Isso vai ser talvez o grande problema, porque quando você tem uma mudança dessa situação tributária, essa reforma, né? A adaptação das empresas, que é muito complicado. E por quê? Justamente por isso que a gente fala. Porque as empresas já têm sua cultura, já têm seu processo definido, ou os que não têm, de repente, agora pode até mudar sair no lucro. Mudar a cultura é difícil. É muito difícil. Mas você concorda? A cada R$1.000, 270 sem imposto? Ou seja, eles estão querendo unificar para ficar prático para eles. Nisso eles ganham excesso das empresas, das cidades. A pergunta dela é, eu posso ter uma empresa no Brasil, mesmo tendo uma em Portugal, trazer... se torna uma multinacional, não? É nada a ver. Eu acho que a gente tem que Mas você trabalharia estudar com isso? melhor. Sim, com certeza. Estudar Cláudia, melhor. pega o telefone dele depois. Sabe por quê? Porque assim, tá muito vago. Aí vale sim uma conversa muito mais profunda. Claro, mas assim, para entender... o grosso tem uma empresa em Portugal, quero trazer uma dela para o Brasil, manter em Portugal, trazer para o Brasil. Mas aí que tá, porque se a gente vai abrir uma empresa que já existe de lá para cá, às vezes não vale tão a pena, né? Você manter uma, né? Então, às vezes é melhor montar uma aqui. Mas pode manter o mesmo nome, porque é países diferentes. Entendeu? Então, tudo tem que se entender melhor, estudar a melhor forma, porque muitas vezes não vale. Por exemplo, Leandro, eu tenho a StudyStation, certo? Eu decidi morar em Portugal. É aula online. Continuo pagando os impostos por aqui, mesmo tendo alunos portugueses. Você sabe me dizer sobre isso, se você não souber? Continua, porque assim, a empresa é estabelecida aqui. Mas, por exemplo, se um aluno é português, ele quer uma nota fiscal. E aí, o certo é abrir uma lá? Não, eu acho que não, porque hoje a aula online, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Sim. Né? Agora, só aluno pedir uma nota, agora, que eu faço? Isso eu não vou saber te dizer, hein? Por enquanto. Mas essa é uma das respostas que eu vou pesquisar para você. Então, isso que eu vou falar. Pesquisar, ele vai pesquisar, porque até eu fico com dúvida. Será que eu tenho que emitir nota fiscal para eu nunca tive casos assim. Um português que ele quer uma nota fiscal. Agora, eu tenho muitos casos de pessoas que têm empresa no Brasil, recebem aqui e tudo, mas moram fora. Entende? Então, quer dizer... No meu caso, por exemplo, se eu quer morar fora, a empresa pode continuar brasileira. Entendeu? Então, isso eu tenho bastante. Agora, de alunos pedirem nota de fora... Mas é uma coisa interessante saber, Leandro. Nunca tive casos assim, nunca trabalhei com esse nicho. É bem interessante. Porque imagina, você pode falar assim, um aluno sueco pedir uma nota fiscal. O que eu faço com essa nota? Já me aguçou aqui. Não, eu te conheço. E você vai ser o primeiro a implementar. Você que a sua contabilidade vai ser a primeira. Porque eu fico pensando, eu dou aula para um sueco. Eu dou aula hoje para um sueco de inglês, dou aula hoje para um panamenho e dou aula para português. Não me pediram nota nenhuma agora. O que acontece é o seguinte, hoje existe a famosa chave Pix. Mas acontece o seguinte, você tem que emitir a nota. Não tem jeito. Sim, mas como? Qual a validade dele para lá que eu não sei. Então, eu emito a nota, pago imposto, beleza. Pagar. Mas assim, se ele falar assim, a minha empresa reembolsa, a empresa... Entendeu? Então, esse é um casinho legal. Ficou uma dica, hein? Ficou uma dica. Nossa, só eu, né? Tirar essa dica, né? Já vou... Viu, Karina? Quando você assistir, já vai estudando aí, ó. Karina, já vai estudando. Um novo nicho. Mas não foi interessante? Porque eu fico pensando assim, eu tenho que emitir a nota, faz parte, tudo bem. Mas se ele quiser uma nota para reembolso?
Não sei como Porque ele pode funciona. optar por uma empresa do país. E outra, vai pagar em outra moeda, né? Então, por exemplo, o português, assim, ai que eu falo do bendito jeitinho, mesmo não sendo brasileiro. O cara é sueco, a avó dele mora aqui no Brasil. Paga como? Em real. Ele não paga como moeda estrangeira. Aluno de Portugal. É brasileiro que mora. Então tem gente aqui, paga no real. Eu fico mas aí entra uma questão. E quando paga em euro? Como é que faz assim? Esse dinheiro vai ter que ter entrada aqui. Então, como ele faz a entrada no Brasil? Aí é outra coisa, eu pago o boleto, eu coloco 55 euros, daí quando, exemplo, aí faz a conversão. Ó, Leandro, questões boas, né, Leandro? É legal mesmo. Tô fazendo 55 euros. Aí o cara paga em euro. Tá. Boleto não dá pra pagar boleto em euro, porque é moeda nacional, fazer, não é? Não tem como fazer. Então a pessoa faz. Como é que faz essa entrada? Olha que legal. E a declaração? É porque assim, quando você fala de empresa, por exemplo, né? De Entendeu? empresa que tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem que tudo fazer via Banco Central. Então, não tem jeito. Agora, dependendo do valor, eu acho, se eu não me engano, tá? Isso aí é um assunto que foge um pouco do meu, mas se não me engano, dependendo do valor, não tem essa necessidade. Agora, tem que ver como é que funciona. Você já direitinho. tem empresa multinacional, cliente? Eu já tive. Já Hoje tive, não então. tenho. Essa empresa multinacional, como que ela lida com a matriz, as regras e valores, Nossa, era impostos? complicado, hein? Aqui, porque assim, quando eles tinham empresa aqui, né? Eu acho que não tem mais, mas quando tinham aqui, eles faziam pelo ordenamento nosso aqui, ok, pagavam imposto. O problema era o repasse. É isso que Né? tem. Porque muitas vezes tinha que vir dinheiro dos Estados Unidos para fazer Ou investimento. vice-versa, não é? Entendeu? Aí sim, todo o trâmite. Aí você fazia? Fazíamos. E todo o trâmite, sabe? Nossa, tem que fazer Passa no por Banco onde? Banco Central? É tudo Banco Central. É, tudo. Então, e os valores eram altos, né? Então, quer dizer, lá na verdade bancava aqui, né? Tá, outra pergunta. Tá tudo bem, Leandro? Tá confortável? Tô. Tá confortável? Maravilha. Tá legal, porque é isso. Eu tenho aqui tem uma pergunta também. Essa aqui é de Belém do Pará. Tá, né? Porque eu coloquei lá. Já estudei com muita gente de Belém, viu? Ele não ia assim. Ela Fiz falou direito assim, com muita gente de Belém. a matriz é em Belém. Porém, eles têm. Ó, aqui, ó. São 4. A matriz é em Belém. E tem outra que chama filial no Rio de Janeiro. A tributação é diferente? O que acontece? Os tributos federais, Sim. eles têm que ser todos feitos pela matriz. Então, tudo que ela girou, fez, gerou receita, Andréia, tá? lá no Rio, né, por exemplo, contabilmente tem que ser feito pela matriz. O ISS vai ter que pagar por lá, né, nas suas respectivas cidades, CMS no seu respectivo Isso tudo bem. estado. Agora, o federal não. O federal não. Mas, federal. E aí, essa filial paga para a matriz pagar? Não, porque a contabilidade vai ser uma só. Ah, Entende? Então, assim, Tá entendendo, Andréia? ela vai pegar todos, né, os lançamentos, né, contábil das duas. sim. E para efeitos federal, a gente vai ter que fazer essa unificação contábil e fazer o recolhimento das duas empresas. Legal. Outra pergunta agora, mas agora é da Kátia de Guarulhos. Guarulhos, minha cidade Pertinho. natal. Minha cidade natal. Tudo bem, Leandro? Posso continuar? Claro, Já pô. foi quase uma hora ali. Se eu puder responder a todos, já teve uma pergunta difícil aí, já me atiçou a curiosidade. Já testou seu foco, seu hiperfoco. Já tô Já foi pensando. quase uma hora, você acredita? Já foi já? Já tá quase uma hora. Passa rápido, né? Mas vamos lá. É o seguinte, é a empresa de Guarulhos. Muitas empresas. Você sabia que tinha um polo industrial de Cumbica, que era assim. Ai, não sei se ainda é o. Eu trabalho em Guarulhos, então assim, queria arrumar emprego, vai pra Cumbica, lá, né? Aquele lugar horroroso. Ali é aquela parte das Parte de bom empresas. sucesso. Tá, hoje tá outra coisa, bonito, tá bem organizado, mas na época que eu era adolescente, bom, tá muitas empresas saindo de lá, indo para outras cidades. Você acha prejudicial, que a arrecadação vai ser igual, quando uma empresa oferece a cidade, oferece, venha para Mogi, venha para Suzano, você fica 30 anos sem pagar. Você acha que isso é prejudicial para a economia? Pergunta boa, hein? Kátia? Olha, Boa pergunta, hein? boa pergunta mesmo. Eu acho assim, você depende do ângulo que você tá analisando. Sabe por quê? Porque assim, quando um município ele incentiva uma grande empresa, porque geralmente essas coisas acontecem com grandes empresas, né? Ele vai ceder uma área, olha, você não vai pagar IPTU, né? Um exemplo. Não vai pagar IPTU, tá isento. E ele se estabelece, é uma empresa grande que vai gerar emprego. Então, quer dizer... Mas não tirou de outro lugar? Ela vai gerar economia. Mas aí é que tá, o outro lugar
poderia ter feito a mesma coisa, mas não fez. Aí depende muito de região da cidade, porque cada um tem a sua legislação. Olha, aí que eu falo, depende do ponto de vista. Se for para fins de geração de emprego, é um baita incentivo. Você está trazendo uma grande empresa, vai gerar emprego e a cidade às vezes precisa, né? O índice de desemprego é alto, enfim. Então, para esse ponto de vista, ok. Agora, para fins de arrecadação, né, de imposto, eu vou te isentar disso ou daquilo, talvez para o município. Para o município ter feito isso, com certeza ele já fez esse estudo que fala, opa, vai valer a pena, porque aí eu vou gerar a economia municipal aqui com essa geração de emprego. Sim. Então, quer dizer, tudo isso entra nessa... E quando eu transfiro de uma cidade para outra, tem que mudar CNPJ, mudar tudo ou não? Tem que fazer a alteração. O CNPJ não, né? Não precisa. Eu gosto de mudar de estado, altera o CNPJ? Você precisa fazer a alteração contratual. Agora, mudando de estado também não altera o CNPJ? Não, o CNPJ continua o mesmo. Intacto? Intacto. Se eu tiver o meu, eu quero levar para o Nordeste. Agora, para o estado, se você muda de estado e você tem um comércio, por exemplo, aí muda a inscrição estadual. Mas da prefeitura muda a inscrição municipal, mas o CNPJ continua o mesmo. A não ser que você feche e abra outra empresa. Eu já vi casos de empresas que não precisam de inscrição municipal. Quais são os tipos de empresas? Não, sabe? Acho que de municipal todas precisam. É estadual? A estadual nem todas. São as empresas que trabalham com venda de mercadoria. Uma escola, ela entra como venda? Não. Escola é uma prestadora de serviço. Agora, algumas escolas acabam tendo nos seus quinais secundários, né? Comércio, por exemplo, de apostila, porque ele vai comercializar a apostila, o uniforme, e aí ele precisa ter o quinai específico para comércio. Beleza. Aí deu certo. Isso. Aí você tem, mas o principal da escola é o ensino, que é uma prestação de serviço. Certo. Agora o material de escola, ou livro didático, ele entra como numa escola? Olha, tô perguntando mesmo. Posso ser sincero, mas geralmente escola, ele sempre fecha com alguma editora, né? Ou aquela distribuidora. Aí a carga tributária, a distribuidora que paga. Aí a distribuidora. Mas ela não comercializa? Entra alguma questão assim ou não? Comercializa. E aí tem que pagar imposto também? Aí ela paga. Saco, hein? Então, assim... Mas aí que tá. Mas pode ser que dentro da lei, por uma questão de incentivo à educação e etc., tem algumas isenções ou reduções. Então, quer dizer... Tem que pesquisar também. Tem que ser analisado. Você é um criterioso? Eu sou. Você é chato? Eu sou chato. Você não dá uma resposta para alguém sem antes perguntar. Não. A gente tem que ir atrás. Agora, eu, por exemplo, dessa questão tributária, por ser muito complexo, sim. O escritório de contabilidade, ele não é um escritório... Escritórios de contabilidade não são especialistas tributários, né? Sim. Isso é advogado, escritório de advocacia, tributarista, etc. E a nossa empresa, por exemplo, faz parceria com um baita de um advogado tributarista aqui na região, né? Que dispensa comentário. Então, esse tipo de coisa, de atenção, né? De preocupação com os clientes, com, né, nossos parceiros. É caro o advogado tributarista? Depende, né, do caso. Né? Ele cobra a porcentagem devida ao valor ou não? É que o advogado tem as suas tabelas, né? Referenciais. Mas assim, o tributarista, ele vai investigar toda e qualquer problema que a empresa tenha, juridicamente falando. Eu acho que o tributarista, né, ele tem várias áreas, né, dentro da área tributária que ele pode atacar. Agora, o que eu acho que nós procuramos dentro da nossa empresa são os benefícios fiscais. Né? Geralmente, folha de pagamento tem bastante. Então, quer dizer, o tributarista ele entra. Só que são teses, né, tributárias. E tudo isso tem que judicializar muitas vezes. Algumas vezes não, mas muitas vezes tem que judicializar. Você tem que garantir esse seu direito, pedindo na justiça certas coisas, e aí depois do tempo da justiça, análise, etc., quando sai a decisão, que você pode ter o direito adquirido de fazer certas situações. Agora, nosso foco como escritório de contabilidade é tentar buscar para cada cliente, para cada atividade que ele exerce, porque todas as empresas têm suas particularidades. Claro. Nada é igual, claro, uma para outra. Claro. Tentar achar esse benefício fiscal, seja no tributo, seja numa questão previdenciária e por aí vai. Então, a gente tenta sempre buscar isso com bons parceiros. Por isso que eu falo, o empresário precisa ter bons parceiros. E eu sou empresário. Sim. A minha escritório de contabilidade, apesar de cuidar das empresas dos outros, é uma empresa. E a gente tenta tributação?
A nossa? Para contabilidade, ela é a mesma coisa. Mesma coisa. Simples nacional, simples, blá, blá. Ou lucro, presumido, Ou seja, do porte da empresa. Ou seja, aí baseia na nota fiscal, das mensalidades, dos clientes, blá, 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 além da sua, da contabilidade dos outros, você tem que fazer a sua. Aí tem uma pessoa responsável para isso. Tem. Karina. A Karina é minha sócia, né? Karina, ela faz isso. Karina é boa e ela é prática. Ela é calma, né? Ela é calma. Ela é calma se ela não se estressa. Leandro, então assim, para concluir, quando eu falo essa frase, sonego, não nego, pago quando puder. Você não concorda? O que você pode dizer dela para acabar com a X? Eu acho que não. Eu acho assim, não pode sonegar, não. Acho que tem que buscar artifícios dentro da legislação, com pessoas capacitadas para te ajudar a fazer e reduzir naquilo que for possível. Agora, mas acontece. Você realmente não conseguir pagar. É uma coisa. Você sonegar, você burlar, você mandar a informação errada para o fisco, é uma coisa. Você fazer tudo certinho e não conseguir pagar é outra. Não deve pro Estado, né? É criminalmente, né? Tem né, no Código Penal, né? A questão da multa. Mas daí entra Acho que o mais grave que você tem com relação à sonegação, acho que é a detenção de 2 a 5 anos, se não me engano, dependendo do caso. Mas do que, geralmente? Não sei ao certo, sim, o que, mas que chegar nisso, pode chegar nisso. Mas dá para reverter, não dá? Eu acho que não, né? Você falou que a receita tá boazinha, né? Você falou que a receita boazinha, a receita tá legal, ela gente. Tá legal, ela tá numa fase agora... Ela tá ajudando. Oba. Ela não tá autuando de uma vez. Ela tá te dando a chance de regularizar. Pergunta, este governo tá melhor do que o anterior? Essa é uma pergunta que veio também, tá? Olha, nesse ponto de imposto... acho que não mudou em nada ainda. Economicamente, o que você acha? Agora, economicamente, eu acho que é difícil comparar, porque o governo anterior pegou algumas crises pesadas. A pandemia, por exemplo. A pandemia foi, acho que a pior, né? E o governo de agora é reconhecidamente... Você sentiu a pandemia? Gastão, né? Ele tem esse perfil. Não estou falando nem que está certo, só nem que o pessoal errado. não quer gastar mais. E aí a conta uma hora chega e aí é que a gente não sabe como que o ministro da Fazenda vai Esperamos que faça algo disso, positivo, né? Eles estão falando aí, tomara que eles façam que legal. E que dê certo. E você sofreu na pandemia? Sentiu? Olha, eu me preparei assim, quando a coisa começou a acontecer mesmo, que eu vi que ia ser uma realidade aqui no Brasil, né? Ficar em casa, aquela coisa toda. Eu já fiz uma projeção, né? Interna, né? De uma redução lá, não lembro agora quantos %. E aí eu comecei a viver pensando já nisso, né? Mas graças a Deus não chegou a... Deixa eu falar, Leandro, mas assim, muita empresa que você trabalhava deu problema? Olha, as empresas que, na verdade, sim, algumas sentiram, com certeza, né? Tiveram um reflexo, mas não chegaram a fechar. Mas as empresas que eu acho que chegou a fechar eram aquelas que estavam iniciando suas operações. Então, quer dizer, ela investiu naquilo e, de repente, se viu com as portas fechadas, não estava conseguindo vender, não estava conseguindo faturar por conta da situação toda. E aí acabou, antes de que isso vire uma bola de neve, muitos decidiram, opa, não vou. Você acha que a era digital ajudou a pandemia? Eu acho que a pandemia trouxe essa era digital muito mais para nós, né? A gente acabou tendo meio que na obrigação de se adequar a isso. Mas até ela o fisco, as instituições, até a Receita, eles fizeram muitas coisas agora que são melhores. Leandro, que pena que olha 1h05. Que pena. Triste, mas me chama de novo. É isso que eu te falar, quero chamar ele também. Quero chamar, vamos falar de marketing, Você viu que eu trouxe a tropinha aí, né? Não, legal. Mas eu quero trazer você para outros assuntos também. Legal, pode, conta comigo. Quando a gente fala eu trouxe hoje só sonegação, mas eu quero falar assim, processos de empresa, marketing, como que é atender o Brasil, realmente perspectivas, economia. Então você tem um moleque aí para falar. Tem muito assunto importante. Eu fiquei sabendo Mogi, essa região que é uma região também que é de agronegócio também, eu não sabia. Mogi? Mogi é Suzano, depende da parte, uma parte lá. Então assim, agronegócio, eu trouxe já uma pessoa de agronegócio para cá, podemos continuar falando sobre isso. Conte comigo. Um grande prazer ter visto. Eu que agradeço. Gente, Leandro, passa seu telefone, por favor. Gente, obrigado. Passa o telefone da sua contabilidade, passa o WhatsApp, que vai ficar na descrição depois, mas se quiser adiantar aqui, pode falar. Não, eu vou... Eu nem sei de cabeça, para falar a verdade, sabia? A gente fica com o celular na mão, nem vê o número, né? Mas o nosso WhatsApp, vou passar já. Passa já e vai deixar na descrição, tá? Você esquece de me mandar? Não esqueço na descrição. Não. Mas o nosso WhatsApp é 91551 7773. Repetindo. 9
1551 7773. Esse é o nosso WhatsApp. Nossa, foi tipo telefônica, né? Legal, bacana. Agradeço vocês pela presença. Espero que seja uma entrevista inspiradora. Falamos sobre carga tributária, falamos sobre burlar o sistema, ou seja, nem todo mundo quer sonegar. Então, qualquer coisa. E também tem a contabilidade que ele vai te ajudar. Legal. Você atende também todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Todo o Brasil, não é porque ele está num lugar. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Obrigado, viu? Um grande beijo e, olha, carinho. Obrigado.